versículo de número 9. Um momento importante, um momento da proclamação da palavra, um momento em que todos nós devemos estar atentos, guardando o nosso pé na casa do Senhor, um momento extremamente importante. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque nesse momento estamos reunidos em torno da Tua palavra. Obrigado pelo culto, pela oportunidade viva, riquíssima, de estarmos em Tua presença como Teus filhos queridos, amados, e podermos apresentar o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, apresentar-te também o nosso pedido de perdão por causa de todos os pecados que temos cometido, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu te peço, Senhor, nesse momento que Tu venhas falar profundamente ao nosso coração, como já tem falado comigo na preparação deste sermão, que o Senhor possa falar ao coração de cada irmão e de cada irmã, e que nós saiamos nesta noite dessa igreja sendo confrontados pelo Senhor, mercê da Tua palavra. Eis a nossa oração no nome de Jesus. Amém. O título do sermão desta noite é Bem-aventurados os pacificadores. Eu acredito, queridos irmãos, que a maioria esmagadora das famílias, de todos os seres humanos sobre esta terra, são famílias pobres, famílias modestas. Eu acredito que a maioria das pessoas nasceram em famílias assim, com recursos financeiros limitados. E eu pergunto a você, quem nunca, dentro desse contexto, pelo menos quando criança ou adolescente, nascido numa família humilde, de poucos recursos, em situações difíceis, que nunca pensou, e se eu tivesse nascido numa família rica? E se o meu pai fosse muito rico, fosse um milionário? E se ao invés daquela casa humilde, modesta, que eu morava com minha família, se morássemos numa luxuosa mansão? Quem nunca pensou nisso? Preparando esse sermão, eu fiquei também imaginando como uma pessoa pode ser reconhecida sendo essa pessoa rica, tendo nascido numa família rica. Será que seria reconhecida pela casa ou pelo lugar onde moraria? Ou pelas roupas que vestiria? Ou será pelo carro que a conduziria? Quem nunca pensou ao assistir aqueles filmes da sessão da tarde, de antigamente? Que bom seria se nós também tivéssemos aquele chofé com aquele carrão à nossa disposição para nos deixar na escola, chofé com cap e tudo mais. Que bom seria, não é? Mas a verdade, nós não somos ricos, não nascemos em famílias ricas, e muitos de nós passou por grandes dificuldades na infância. Se fôssemos contar aqui, daria até um bom concurso, não é? Quem sofreu mais na infância. Todavia, mercê da graça de Deus, nós somos filhos de Deus. Imaginou que bênção sermos chamados de filhos de Deus? Agora, pense por um pouco comigo. Sendo eu e você filhos de Deus, sendo filhos de Deus, como nós, como filhos de Deus, poderíamos ser reconhecidos pelas outras pessoas, sendo de fato filhos do Deus Todo-Poderoso, que é o dono de todas as coisas? Como seríamos reconhecidos? Eis aí o assunto do sermão dessa noite. Chegamos, enfim, à sétima bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A sétima bem-aventurança apresenta exatamente a maneira como podemos ser chamados, ou seja, como podemos ser reconhecidos como filhos de Deus. Ouçam, Jesus em seu ministério buscou estabelecer um novo modelo de reino, completamente diferente do modelo de reino estabelecido nesse mundo caído. Os reinos deste mundo são reinos fincados, calcados, estabelecidos em 3 bases pelo menos. Poderíamos destacá-las: a base militarista, a base nacionalista e, em terceiro lugar, a base materialista. Como materialistas, os reinos desse mundo vêm sublimar os demais reinos por sua força bélica, por seu poder militar.
Como nacionalistas, esses reinos se autoelevam como sendo os melhores reinos, ou seja, os povos mais qualificados, mais refinados, da mais pura estirpe, em relação aos demais, e assim podem sublimá-los. Em terceiro, como materialistas, os reinos desse mundo buscam o domínio da maior parte possível dos recursos materiais existentes, dos recursos hídricos, dos recursos do subsolo, dos recursos do petróleo, por que não dizer, e assim por diante. Mas acontece que essas três características, a militarista, a nacionalista e a materialista, perpassam das fronteiras dos reinos, ou seja, das fronteiras da coletividade, e chegam no indivíduo. E assim o indivíduo também é militarista, no momento em que ele se arma na defesa de seus ideais. Ele também é nacionalista, no momento em que seus limites pessoais são mais importantes e não podem ser afrontados por ninguém. E são também materialistas, no momento em que se distanciam das coisas espirituais e se apegam às coisas deste mundo, que são tangíveis, apalpáveis, que são coisas físicas que podem, de alguma forma, trazer algum tipo de locupletação pessoal. Perceba que, ao examinarmos atentamente o Evangelho, nós vamos encontrar uma pessoa, uma figura bastante interessante, a figura de João Batista. João Batista foi, sem dúvida, um dos grandes paradigmas da pregação da época de Cristo. Mas, de certa forma, ele demonstrou em seu discurso do cárcere que deixou-se envolver pelos paradigmas deste mundo caído, pelo militarismo, pelo nacionalismo e pelo materialismo, quando ele mandou perguntar ao Senhor Jesus, está em Mateus capítulo 11, versículo 3, és tu aquele que estava por vir, ou deveremos esperar por outro? Ou seja, João Batista colocou em dúvida se o modus operandi de Jesus era de fato o modus operandi esperado por todos os judeus, o modus operandi do Messias. E João Batista, como qualquer judeu de seu tempo, poderia facilmente estar sob a influência do espírito de sua época. Os judeus aguardavam um Messias militarista, nacionalista e materialista. Militarista que trouxesse hordas celestiais para sublimar todos os reinos opressores, principalmente Roma. Nacionalista porque os judeus se consideravam o melhor de todos os povos, e materialista porque eles esperavam aqui nessa terra obterem o lucro, o ganho para a fé que imaginavam ter em seus corações. Mas percebam que o pensamento era tão forte que em determinado momento os irmãos vão se recordar da multidão do Tiberíades, que após ser alimentada por Jesus na multiplicação de pães e peixes, naquele milagre, quis então arrebatar Jesus, tomando-o para proclamá-lo rei. E a pergunta é por quê? Porque eles haviam sido, de alguma forma, satisfeitos em sua necessidade material. E essa satisfação apontava para as outras duas demais coisas, para o nacionalismo judeu, que aquele Jesus, sendo o Messias, poderia restaurar, e muito mais ainda pelo poder que ele, sendo o Messias, poderia trazer, o poder militar. Imagine anjos e arcanjos descendo do céu e militando em favor do povo judeu. Então, Jesus, ele retira-se para o monte, se desvencilhando daquela multidão materialista, nacionalista e militarista. Eu quero que você imagine um pouco o coração daquele povo, o coração trôpego da multidão, num devaneio que teve. Imagine nunca mais precisar trabalhar, porque o Messias faria com que o alimento viesse, naturalmente, milagrosamente. Não mais naturalmente, tendo que lavrar o campo, arar, preparar, lançar semente, e depois esperar vir o fruto com a estação própria. Não, agora teria um Messias para fazer tudo isso. Mas o coração daquele povo era completamente diferente daquilo que Jesus estava a propor. Como eu disse, queridos, o mundo espera exatamente isto. Algo que satisfaça essas três necessidades. Mas percebam
O homem sempre é tentado a reinar ou a buscar para si um rei. Eu repito, o homem sempre é tentado a reinar sobre os demais ou a buscar para si um rei. E fizeram assim quando lá atrás pediram a Samuel um rei a quem pudessem seguir. E Deus então lhes deu um rei segundo o seu coração. Segundo o coração deles, o rei Saul, um rei vaidoso, inseguro e desobediente, como era exatamente o coração daquele povo. Mas como eu disse, o homem é sempre tentado a reinar ou a seguir um rei, e essa verdade se revela no nosso dia a dia com a utilização dos reis estabelecidos pelos corações populares, como, por exemplo, os reis entre os artistas, por que não dizer o rei Roberto Carlos, né, o rei da Jovem Guarda, ou o rei Elvis, o rei do rock and roll, o rei Pelé, o rei do futebol, a rainha Xuxa, a rainha dos baixinhos, o rei Luiz Gonzaga, rei do Baião, Reginaldo Rossi, o rei do brega, Michael Jackson e Madonna, o rei e a rainha do pop, e assim vai. O homem quer rei e quer rainha, quer pessoas que governem, que tragam esses três paradigmas, militar, nacional e, que mais? Material. É isso que está no coração do homem caído. Nos reinos humanos, sempre essas três coisas vão vir com força, seja numa ou seja noutra proporção, seja a nível do coletivo, seja a nível do indivíduo. E é por isso que, no mundo de hoje, ou as pessoas buscam reinar, ou buscam ser súditas de seus próprios reis e de suas próprias rainhas. Mas Jesus vem e apresenta uma nova proposta. Jesus vem e apresenta um novo modelo. Então Jesus chega e vive e morre por um reino diferente daquele reino estabelecido no mundo. O reino de Deus não é o reino militarista, apesar dele, o grande rei, o rei dos reis, ser o Senhor dos exércitos. Mas Jesus não está numa disputa bélica contra o império das trevas e quase a ponto de perder, e por isso ele precisa de mais investimento para investir em mais armas, ou ele precisa que seus aliados enviem recursos bélicos. Não, nada disso. O reino de Deus é eterno e jamais, repito, jamais esteve sob qualquer ameaça. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O reino dos céus não é nacionalista, ao contrário, é um reino universalista, no sentido de que ele é composto pelos eleitos pertencentes a todos os povos, línguas e nações. Por isso a igreja do Senhor é de fato a igreja universal, porque reúne todos os povos, todas as línguas, todas as nações, dentre as quais os eleitos do Senhor desde a eternidade. E o reino dos céus não é materialista, porque ele é um reino espiritual. Por isso, as qualidades do reino espiritual estão apontadas aqui nas bem-aventuranças, se não vejamos. A primeira é a humildade de espírito, primeira qualidade. A segunda é o contristamento, aquele que chora diante da sua incapacidade espiritual. O terceiro é a mansidão, fruto do Espírito presente no coração daquele que é servo do Senhor. A sede, a fome de justiça. Em quinto, a misericórdia. Em sexto, a limpeza de coração. Em sétimo, a pacificação, assunto de nosso estudo de hoje. E em oitavo lugar, o sofrimento em virtude da perseguição. Aqueles que são caluniados, injuriados, que recebem todo tipo de conversas contrárias àquilo que são, porque amam a Jesus. Mas percebam, o Sermão do Monte não pode ser compreendido como um manual ético, um simples manual de comportamento moral, mas ele é a anatomia do caráter do crente. E é por isso, queridos irmãos, que as bem-aventuranças vão apontar para o caráter do homem de Deus e não para o seu exterior. Quando as bem-aventuranças são colocadas por Cristo, elas não vão dizer bem-aventurado aquele que se traja bem, que fala bem, aquele que é ovacionado pelo mundo, que é aplaudido. Não. Mas aquele que tem aquelas qualidades interiores que apontam para o verdadeiro reino, o reino eterno do nosso Senhor. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque ao se autoexaminarem não encontram bem nenhum e por isso se humilham na presença do Altíssimo.
Bem-aventurados os que choram, porque diante do estado de pecado não encontram alternativa que não chorar, lamentando essa condição espiritual. Bem-aventurados os mansos, porque reconhecem seus pecados perante os demais e não saem a dizer que podem, que fazem, que acontecem, não. Sabem que, de fato, são os necessitados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque necessitam visceralmente do sacrifício do nosso Senhor e Salvador naquela cruz do Calvário, para que possam ser justificados diante do Pai. Bem-aventurados os misericordiosos, porque uma vez receberam misericórdia na parte do Senhor e agora, semelhantemente, usam de misericórdia com aqueles demais que estão ao seu entorno. Bem-aventurados os limpos de coração, porque foram transformados e podem agora amar com sinceridade e com verdade. Bem-aventurados os pacificadores, porque aprenderam com Cristo, não um modelo do mundo, mas um novo modelo. Por isso são pacificadores. Não são mais belicosos, não são mais nacionalistas, são universalistas, não são mais materialistas, são espirituais. Bem-aventurados são. Eis aí o mais excelente, o mais alto padrão exigido por Deus para os seus filhos. Você se enquadra nesse lugar, nas bem-aventuranças. Deve ser o desejo, o anelo do nosso coração. Mas a pergunta exordial do nosso sermão fica na minha cabeça. Como, Lucas, poderemos ser reconhecidos como filhos de Deus? Como? Ouçam. Nesta semana, não está aqui nessa noite, nessa semana eu tive a oportunidade de visitar uma obra em andamento na firma de engenharia que o nosso irmão Henrique trabalha como engenheiro. Eu fiquei impressionado. Trata-se de uma construção de uma mansão de cerca de 1.500 metros quadrados, que já está no seu projeto inicial, as fundações foram lançadas, e essa construção foi orçada inicialmente em 12 milhões de reais. Impressionante. Vocês precisam ver as obras. Os alicerces encantam. Numa das partes da casa, para a construção daquilo que será o subsolo da casa, eles colocaram, eu imaginei ali mais ou menos umas 400 estacas de concreto, que devem ter entrado no subsolo, talvez 10, 15 metros para baixo, mas a parte exposta é de mais ou menos uns 4 metros, formando um grande quadrilátero de mais ou menos uns 300 metros quadrados. Esse quadrilátero agora sem a terra removida, e as estacas estão expostas, uma coisa mais linda, que serve para a contenção da terra. Eu fiquei impressionado. E as sapatas? Uau! Que sapatas! Para uma casa! Eu fiquei realmente impressionado com a grandeza daquilo, e eu sei que no final aquela obra custará muito mais que 12 milhões orçados inicialmente. Daí eu fiquei pensando, será que seria morar numa casa dessa necessário para que fôssemos reconhecidos como filhos de Deus? Porque o padrão materialista do mundo seria exatamente esse, né? Nós, na qualidade de filho de Deus, precisaríamos morar numa casa dessas, numa grande mansão, de forma que pudéssemos ostentar, por meio do materialismo, todo o poder que a nossa família, como família de Deus, possui. Se necessário, com a demonstração do poder bélico, com seguranças ao nosso redor, porque afinal somos nacionalistas em família, os melhores dos melhores, né? Somos filhos de Deus e assim podemos ostentar nessa terra. Será que seria assim? Será que aqui, para demonstrarmos que somos de fato filhos de Deus, obteríamos a concretização de todas as promessas? Será? Não. Palavra do Senhor lá na carta aos Hebreus, no versículo de número 36, vai dizer: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno.
errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Então quer dizer que os filhos de Deus podem sofrer nesse mundo e não chegarem a morar naquela casa de 12 milhões de reais? Então pode ser que nós não seremos reconhecidos pelo carro que nos transporta, ou pela roupa de grife, pelos ternos importados que custam milhões ou milhares. É exatamente isso. Nós seremos reconhecidos não pelo exterior, mas o que as bem-aventuranças nos ensinam, que nós seremos reconhecidos por aquilo que está dentro. Quando o Senhor olha para você, o Senhor olha aquilo que está dentro, para a sua essência. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso não foi o que Cristo disse, que nós ostentaríamos essa terra. Por isso não se engane pensando que você alcançará a concretização das promessas aqui, que você está aqui para reinar, que você não vai sofrer mais, porque Cristo sofreu e você não vai sofrer. Lê do engano, querido. Nós caminhamos para uma pátria celestial. Nós somos reconhecidos como filhos de Deus, não pelo que temos, mas pelo que somos. Por aquilo que Cristo um dia já fez em nós. Por isso que Jesus vai dizer, olha, vocês serão reconhecidos como filhos de Deus quando vocês forem pacificadores. Daí vem uma pergunta. Mas o que Jesus quis dizer com pacificadores? Em 3 pontos, brevemente. Primeiro deles, os pacificadores são assim chamados porque são diferentes de todos os habitantes da terra. Uau, pastor, de todos os habitantes da terra? Sim. Porque os habitantes da terra esperam aquilo que não vão receber. Preste atenção. É certo que muitas pessoas no mundo inteiro se envolvem em causas para a promoção da paz. Da paz em suas cidades, da paz em seus países, da paz mundial, inclusive. É certo que muitos se tornam ativistas contra as tensões internacionais. Sim. É certo também que muitos se preocupam com as constantes ameaças de guerra. Entretanto, nem por isso podem ser chamados de pacificadores à luz do Evangelho. Os militantes do Greenpeace não são pacificadores à luz do Evangelho. Não. Ser um pacificador no sentido bíblico é compreender o que está por trás de todas as ameaças de guerra e por todas as discórdias em que os seres humanos se envolvem. Ser pacificador é compreender que a explicação para todas as dificuldades que subjazem às guerras são as concupiscências, a cobiça, o egoísmo e o egocentrismo humano. Ser um pacificador é compreender que todos os esforços para promover a paz nesse mundo e que todas as intermináveis conferências de nível internacional e que todo esforço serão debalde, serão vãos, porque o mundo caminha inexoravelmente para o fim bíblico. Caminhamos para o Apocalipse. Aliás, já vivemos o Apocalipse. Ser um pacificador é compreender que toda dificuldade em promover a paz nasce no coração pecaminoso do homem. Portanto, quando um déspota é deposto, logo outro déspota surge em seu lugar. Quando alguém tira 300 mil crianças de maneira ilegal de um país com o qual está guerreando e traz para o seu país, cuja população está se dizimando e está envelhecendo, para que aquelas 300 mil crianças sejam adotadas, e a gente diz, esse déspota tem que cair. Outro déspota quando da queda, se levantará em seu lugar. Compreende? Queridos, a causa dos fracassos das Nações Unidas em promover a paz, por exemplo, não é outra coisa senão o coração pecaminoso de todos os seres humanos. Assim como o meu e o seu coração.
A natureza degenerada do homem tenderá sempre à guerra, sempre à porfia, sempre à rebelião. E esta é a causa de nós, os cristãos reformados, não acreditarmos no sucesso dos tratados de paz, porque o que subjaz no coração do homem sempre será o ser bélico. Como chama? Belicosidade. Muito obrigado, Luciano. É isso que está no coração do ser humano. O que está no seu coração? É a paz? Ou é a beculosidade? O que está? Em segundo, eu aprendo nesse texto com Cristo que o pacificador não pode ser jamais confundido com o apaziguador. Eu vou repetir, porque isso é importante e eu quero que você guarde no seu coração. O pacificador não pode ser confundido com o mero apaziguador. Complicou, pastor? Vamos descomplicar. Amém? Há diferença entre pacificador e apaziguador. O apaziguador é aquele que se envolve em negociatas para evitar a guerra. Ele quer evitar o conflito, porque a guerra para ele não é interessante, o conflito para ele não é interessante, a desavença não é interessante. Então, o apaziguador é aquele que não propõe uma real solução para o problema. Apenas ele diz: deixemos as polêmicas, deixemos os embates, voltemos todos às nossas casas em paz. Outro dia trataremos dessas questões. Esse é o apaziguador. Eu pergunto: resolveu o problema? Não. Portanto, não se enganem. O apaziguador não promove a paz, ele não resolve os conflitos, apenas adia a guerra. E por quê? Porque o apaziguador não tem lado. Porque o apaziguador não tem consciência do problema ou não quer ter. Porque isso não importa para ele. E, gente, uma pessoa apaziguadora só não quer a discussão, ele não deseja o conflito, ele quer a paz, ele quer tudo calmo, sereno e tranquilo. É por isso, os motivos do conflito não importam ao apaziguador. A paz que ele propõe é sempre ilusória. Não resolve. E, queridos, nós, não raras vezes, aplaudimos a ação dos apaziguadores, ovacionamos os apaziguadores e dizemos, junto com eles, discutir, nada a ver, palmas para o apaziguador. Pedir para avançar na discussão, não. Perder tempo e energia discutindo opiniões contrárias, nada a ver. Palmas para o apaziguador. Mas o apaziguador não resolveu o problema. É o tal do deixa disso. Como deixa disso, irmão? A gente tem um problema sério para resolver, está aqui na mesa. Não, vamos deixar para outra hora. Hoje não, porque isso vai desgastar. Vai tirar o nosso bom humor. Né? A gente veio aqui para outra coisa, não foi? Então, para que discutir essa matéria? Ouçam, nada é tão sério assim para o apaziguador. Nada é tão sério assim que o apaziguador queira se envolver, que valha para o apaziguador a discussão, que valha o embate, que valha o enfrentamento. Quando João Calvino se colocou entre a ceia do Senhor, a mesa da ceia do Senhor, e a espada dos libertinos, que queriam participar da ceia, certamente os apaziguadores se levantaram e disseram: Calvino, deixa isso para lá. Para que brigar? Pela ceia do Senhor, deixa que participem. Percebem? Deixa de polêmica, Calvino. Você conhece pessoas assim dentro da igreja? A pastor vai discutir por causa disso, pastor. De novo esse assunto. Ué, irmão, está ferindo nossos princípios? Os nossos valores, e nós não vamos discutir.
Para o apaziguador, nada é tão importante o bastante que o demova do seu lugar de tranquilidade e de conforto. O apaziguador é aquele que se isenta na hora da polêmica, mas Jesus nunca foi um apaziguador. Está em Mateus, no capítulo de número 10, versículos 34 a 39. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la. Jesus era um apaziguador? Não. Um apaziguador é um negociador que age nas circunstâncias. Por isso ele vai dizer, deixemos isso de lado e sigamos em frente. Enquanto o pacificador vai dizer, sentemo-nos e tratemos da questão à luz da verdade. Quanto tempo vai levar? Não sei. Vamos sentar e vamos tratar. Bem-aventurados os apaziguadores, foi assim que o Senhor ensinou. Bem-aventurados os pacificadores, disse Jesus, porque serão chamados filhos de Deus. Eles serão reconhecidos filhos de Deus quando eles promoverem a paz. E às vezes, para promover a paz, nós temos que entrar na guerra. Paradoxal, certamente, mas não contraditório. Então há guerras que precisamos enfrentar. Por isso Jesus não está chamando os seus discípulos para fugirem dos embates quando necessários. Por isso Jesus Cristo não está dizendo para você não se envolva nessa questão, quando a questão é para você se envolver. Você compreendeu, querido? Às vezes a gente reluta com essas coisas, não é? Jesus está dizendo que os pacificadores são aqueles que identificam o pecado, no pecado a causa de todos os males. E então, eles não fogem. Não deixam para depois. Qual é a causa desse problema, dessa querela, dessa disputa, dessa quizila? Qual é a causa? Vamos resolver. Isso é pacificar. Encaram de frente o pecado, e o próprio pecado, inclusive, e dali se levantam, e aí sim, seguem em frente. Aí sim. Não há como seguir sem enfrentar o próprio pecado e suas consequências. O que Jesus estava dizendo é que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, porque com o Pai Celestial aprenderam que devem lutar contra os pecados. Devem lutar. Ouçam. Uma desavença, uma discórdia, lá no Nordeste, uma ingresia, colocou fim à parceria missionária estabelecida pelo Espírito Santo entre Paulo e Barnabé. O motivo a gente conhece muito bem. João Marcos, primo de Barnabé, que acompanhou a dupla missionária na primeira viagem, os abandonou no meio do caminho. Na segunda viagem, Barnabé manda chamar, ele vai com a gente. Paulo disse, não, ele não. E a Bíblia diz que tal foi a desavença. Vamos ler o texto que é melhor, né? Atos 15, 39 a 40. Olha o que diz. Atos 15, 39 a 40. Houve entre eles tal desavença. Olha o que Lucas escreveu. Houve entre eles uma desavença tal que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Alguém discorda de mim de que Paulo foi intransigente? Intransigente. Muito intransigente. E o que restou foi o resultado de uma pacificação? Houve uma pacificação entre eles? Não. Um apaziguamento. Notem que no final do versículo 40, que para nós é revelador,
está escrito, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Ou seja, não sobrou alternativa para os irmãos, para a igreja, que não fosse encomendar Paulo à graça do Senhor. Meu irmão, você é só a graça. Só a graça. Então, queridos, o que eu quero dizer aqui para você é que nós precisamos responder a pergunta, cá para nós, conversando conosco, nossos próprios botões, quem nós somos? Nós somos reconhecidos como pacificadores ou como apaziguadores. Quem você é? O apaziguador não será chamado filho de Deus, mas o pacificador. Em terceiro e último lugar, o pacificador reconhece que o seu eu é tão miserável e desgraçado que não possui direito algum a reclamar diante de Deus. Vocês já perceberam como a nossa sociedade nos ensina a reclamar nossos direitos? Não é como dizem, a justiça não socorre aos que dormem. Reclame seus direitos. Ou então, a satisfação garantida ou o seu dinheiro de volta. Não é assim? Não tem satisfação? Reclame o seu dinheiro de volta. Você tem direito. Ou então, como dizia o nosso saudoso escritor, que agora eu esqueci o nome, Machado de Assis, me lembrei. Ao vencedor, as batatas. Se você não vencer, você não tem direito a nada. Agora, se você vencer, você tem batatas a reclamar. Somos ensinados assim, desde criança. O filho que chora mais alto é o que ganha o melhor presente. É o que é alimentado primeiro. É o que recebe mais carinho, mais atenção. Não é assim. A gente não aprende assim. Daí vem Jesus aqui no Sermão do Monte e diz frases como estas que estão em Mateus 5, 38 a 42. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Jesus mudou tudo. Mudou tudo. Mexe ou não mexe conosco? Sim ou não? Quem aqui não se sente abalado com a fala de Cristo? Quem aqui não se sente desestabilizado em suas estruturas pessoais, em sua forma de ser, em sua idiosincrasia, né? Sua maneira de ser? Quem não se sente? Quem não? Eu me sinto. Ouçam. Para Jesus, o pacificador é aquele que, com humildade de espírito, chora em lamento em face da inclinação pecaminosa do seu coração e por isso entende que não possui direitos a exigir, nem privilégios a serem atendidos. Ele não reclama. É difícil quando nós olhamos para as bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças é o retrato, é a anatomia do homem perfeito. Quando nós lemos as bem-aventuranças, nós não encontramos a nós. A gente tem aquele engano, ledo engano, de buscar nos encontrar em pelo menos uma delas, não é? Errado. Temos que buscar nos encontrar em todas e não vamos nos encontrar em nenhuma delas. Porque quando examinamos as bem-aventuranças, nós só podemos encontrar a Jesus. Ele é o bem-aventurado. E é nele, em Cristo, que nós estamos sendo formados. Cristo está sendo formado em nós. E na medida que ele vai se formando em nós, nós vamos ficando cada vez mais parecidos com ele. E assim somos bem-aventurados. É por isso, queridos, que no último sermão,
nós falamos em comparação com a Ordo Salutis, que é a ordem dos passos da salvação operados pelo Senhor no coração do homem. Primeiro é, quem se lembra? A vocação. Segundo, regeneração. Terceiro, conversão. Quarto, justificação. Quinto, adoção. Sexto, santificação. Sétimo, perseverança dos santos. O pacificador é esse que está no patamar da perseverança dos santos. Ele está perseverando, ele está se esforçando, ele se envolve nisso porque ele ama a palavra do Senhor, porque ele ama o Senhor, porque o seu coração está aqui, ainda que ele não consiga, Cíntia, sozinho. É isto. E é por isso que o pacificador não vive se perguntando: qual é a minha parte nisto ou naquilo? Qual é o meu direito? Direito nenhum, irmão. Qual é a minha parte nesse latifúndio? Nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor. O pacificador é aquele que luta contra o homem belicoso que há em si, contra o velho homem que quer ressurgir, que quer reagir, o velho homem que quer dizer: comigo é assim. Você conhece alguém? Pastor, comigo é assim. Oh, querido, que pena. Comigo era assim, ou pelo menos eu estou lutando para que fosse assim, não seja mais. O pacificador é aquele que alimenta o novo homem, enquanto diz ao velho homem: cala-te. Eu não te admiro, pelo contrário, eu te abomino, velho homem. Você não vai me dominar mais com as suas guerras e contendas. Queridos, como eu luto contra o velho homem. Porque meu temperamento é assim. Eu gostaria muito de ser parecido com Paulo. Mas eu me vejo Pedro. Queria ser Paulo. Mesmo com desavença lá com Barnabé. Mas eu sou Pedro. Impossível. Não me detenho. Quando vejo, já falei. Já agi. Aí tem que lamentar. O pacificador é aquele que reconhece que Deus criou o homem perfeito para viver num paraíso em harmonia e paz. Mas pecou. E o pacificador, então, quando vê todas essas intrigas e polêmicas e todas essas guerras que advêm da queda, sofre porque vê detratada a vontade inicial do Pai. É assim. O pacificador é aquele que atravessa a crise, o sofrimento e a dor, disposto a suportar tudo por amor ao Pai. O pacificador não entra em guerra com o seu Deus quando não entende a sua vontade. E ele diz: a sua vontade é santa, é soberana, é perfeita. Quarta-feira nós estudamos um pouquinho sobre o primeiro capítulo de Jó. E quando Jó sofre todo aquele infortúnio, ele diz: nu, eu saí do ventre da minha mãe. Eu vou voltar nu. Vou para a terra nu. Deus o deu, Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem ele era, Jó, para si mesmo? Ele era o nu saído e o nu voltado. Nu. Quem você é? Eu sou o nu. É quem sou. O pacificador não defende as suas próprias razões, ele não diz: eu tenho que expressar o que eu penso. Antes ele aceita, e com Tiago faz parceria em dizer: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu quero concluir esse sermão
tocando um pouco mais essa tecla, abordando um pouco mais sobre esse último assunto. Você já imaginou por um instante, se sempre todas as pessoas expressassem o que pensam? Se você falasse tudo o que você pensa para o seu sogro? Cadê as minhas noras? Para a sua sogra? Para a sua nora? Para o seu genro? Para o seu filho? Para a sua filha? Para o seu pai? Para a sua mãe? Para o seu amigo? Para o seu pastor? E ainda bem que a gente não fala, porque depois a gente pensa direito e diz: ainda bem que eu não falei. Eu não tive oportunidade. Deus foi tão bom que eu não falei. Imagine como é que seria. Difícil, não? Mas como nos calarmos? Ouçam, se buscarmos não sermos egoístas, se buscarmos não sairmos sempre em defesa de nossos direitos, se buscarmos não sairmos em defesa da nossa dignidade ofendida, se não pensarmos somente em nós mesmos, mas pensarmos também nas outras pessoas, nos colocando no lugar delas, então as pessoas vão olhar para nós e dirão: eis aí um verdadeiro filho de Deus. E continuarão. Eu posso conversar com essa pessoa, porque sei que dela receberei simpatia, dela receberei empatia, dela receberei compreensão. Então, seremos reconhecidos como pacificadores, portanto, filho de Deus. Ouçam, a bênção de sermos pacificadores é de sermos chamados, de sermos reconhecidos como filhos de Deus. Queridos, ouçam, de onde vêm as guerras e as contendas do homem, do pecado e de Satanás. Os filhos de Satanás é que vivem a fazer guerras. Os filhos de Satanás é que vivem a disseminar contendas. Nós não. Nós não damos um boi para não entrar numa boiada e 10 mil para não sair, não. Isso não presta para nós. Ouçam, somente Deus pode estabelecer a verdadeira paz em seu Filho, Jesus Cristo, que se humilhou naquela terrível cruz do Calvário, a fim de estabelecer a verdadeira paz. Qual é a verdadeira paz? É aquela que ocorre entre Deus, o Deus 3 vezes santo, e nós, pecadores eleitos e redimidos. Essa é a verdadeira paz. Por isso os pacificadores são chamados de filhos de Deus, porque repartem e vivem, e pregam a paz que Deus já lhes deu, e com ela o ministério da reconciliação, e assim promove a paz. Ouçam, por ser Deus o Deus da paz, nos enviou o seu único filho, o príncipe da paz. E esse é o retrato do Evangelho. Aqui eu termino o nosso discurso dessa noite em sermão, com o valiosíssimo texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 11 a 22, vale a pena ler, versículo por versículo, abra sua Bíblia, Efésios 2, de 11 a 22. Palavra do Senhor que diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, Paulo está falando para os gregos da cidade de Corinto. Lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Queridos, a circuncisão veio a tornar-se a marca da desunião e da vaidade de Israel. E Paulo continua: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele, a nossa paz,
o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Veja, o que Paulo está imaginando aqui para nós, pintando nesse quadro lindo, um grande muro, uma grande parede que separava os judeus circuncidados, nacionalistas, fina estirpe das demais gentes, dos gentios. E ele está dizendo, esse muro, pois é, Jesus aboliu, derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne, ou seja, na sua morte, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, ou seja, aquilo que os judeus fazem, o cumprimento das leis em forma de ordenanças, o cumprimento de toda a lei cerimonial, vocês não precisam fazer. Dentre todas elas, a circuncisão, vocês não precisam fazer, não mais. E ele continua dizendo, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. A cruz veio e bateu nessa parede e derrubou essa parede. E a inimizade foi destruída. E vindo Jesus, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, ou seja, filho de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Filho de Deus. Somos todos filhos de Deus, pacificadores. E a pergunta final é, você é reconhecido como um filho de Deus porque é um pacificador? Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, aqui está a Tua palavra pregada, e aqui está a Tua igreja. E nós que apenas o pó somos, não temos mais nada que fazer senão agradecermos por tão grande bênção, pelo muro da inimizade, o muro da guerra, da separação, que foi derrubado pela cruz. Por isso somos filhos pacificadores. E já não há, Senhor, por que reclamarmos poder militar, poder nacionalista, poder materialista, nada disso. Porque, na verdade, Senhor, nós somos apenas filhos da paz, que foram chamados para promoverem a paz. Prega, Senhor, diretamente, com Teu Santo Espírito ao nosso coração. Aquilo que eu, na minha incapacidade, não pude fazê-lo, que o Senhor faça, e que o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus.